Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta deverá ser a última comissão permanente antes das eleições do próximo dia 10 de março. É importante recordarmos porque chegámos aqui. Tivemos um governo socialista com maioria absoluta, mas que nunca foi um governo credível. Casos e casinhos, trapalhadas atrás de trapalhadas, com ministros e secretários de Estado a saírem, muitos envoltos em casos de corrupção, como foi o caso do ex-secretário de Estado Miguel Alves, que fez desaparecer, como por magia, 300 mil euros da Câmara Municipal de Caminha. Via-se que era um governo a prazo, debilitado, que nunca deu garantias de estabilidade. E como acabou este governo? Envolto numa polémica de corrupção, com o nome do Primeiro-Ministro envolvido e com o chefe de gabinete com notas dentro dos livros. Parece que todos já se esqueceram. A comunicação social tenta branquear, mas nós cá estamos para recordar. Depois veio o esquema de corrupção na Madeira. Autarcas, presidente do Governo Regional, todos eles envolvidos numa teia de promiscuidade e de corrupção. A prova que em 50 anos de democracia, esta sempre esteve envolta em poderes políticos onde reina o amiguismo, o nepotismo e a corrupção. PS e PSD são iguais. Chegámos às eleições. O PS tenta esquecer o passado de Pedro Nuno Santos. Saiu do governo debilitado, sem explicar a atrapalhada da TAP e se sabia ou não do acordo de rescisão com a ex-administradora. Hoje é líder socialista. Fala como se não tivesse nada a ver com este governo nem com o passado. Votou contra o fim das portagens nas ex-scouts, no interior e no Algarve, e 3 meses depois apresenta uma grande medida do seu programa eleitoral. Demagogia pura. Mas tenho uma novidade. Ninguém acredita nas promessas socialistas. Porque também António Costa disse em 2015 que acabava com as portagens na Via do Infante, mas elas continuam. Num debate televisivo, Pedro Nuno Santos consegue perguntar, sem se rir, o que está mal em Portugal. Meu caro Pedro Nuno Santos, está mal? Pergunta aos portugueses que vão para a porta dos centros de saúde às 2 e 3 da manhã para conseguirem uma senha para uma consulta. Pergunta a 1.700.000 portugueses que não têm médico de família. Pergunta aos 4 milhões de portugueses que o governo socialista deixou no limiar da pobreza. Pergunta aos portugueses que têm de optar por meter comida na mesa ou combustível para ir trabalhar. Pergunta aos professores deslocados que têm de dormir dentro de carros porque não têm dinheiro para alugar uma casa. Pergunta aos agricultores que investiram e que foram cortados os apoios à produção e aos quais as ajudas da seca ainda não chegaram. Pergunta aos nossos jovens que são obrigados a emigrar para procurar uma vida melhor. Pergunte aos oficiais de justiça que trabalham em condições quase desumanas e sem progressão nas carreiras. Pergunte às forças de segurança maltratadas e esquecidas pelos sucessivos governos. Pergunta aos nossos idosos que trabalharam uma vida toda e agora recebem 200 ou 300 euros. Tantas perguntas que poderíamos fazer, mas Pedro Nuno Santos não conhece o país real. Ser neto do sapateiro não o faz conhecer os portugueses comuns, aqueles que trabalham, que lutam para sobreviver sem o cartão partidário, mas com vontade de mudar o seu futuro e melhorar o seu país. E em relação às forças de segurança, o PS adotou o discurso da extrema-esquerda. Num momento difícil, no momento em que os homens e mulheres foram sair à rua para reivindicar os seus direitos, o ministro José Luís Carneiro veio incendiar ainda mais. Falar em movimentos extremistas que se integram nas forças de segurança. Não, Sr. Ministro, não são movimentos extremistas. São profissionais que viram ser atribuído à Polícia Judiciária o suplemento de missão. Justo, como já dissemos, mas teria de ser a todas as forças de segurança. Este governo quis meter polícias contra polícias, em vez de resolver os problemas. Extremismo é o que faz o PS com mentiras atrás de mentiras, como vimos há pouco a senhora deputada Joana Sá Pereira. Senhora deputada, tenho aqui um recibo de vencimento de um agente da PSP de dezembro de 2023. 1.068 euros. 1.068 euros e não 1.400 ou 1.600, como a senhora deputada disse aqui. Tenho também de um militar da GNR. Também em dezembro de 2023. 962 euros. 962 euros. Digam uma vez por todas a verdade aos portugueses, uma coisa que o Partido Socialista não é capaz. Não deixa de ser curioso. Em Lisboa saíram à rua 15 mil profissionais das forças de segurança. No Porto, 20 mil. Mas o governo ficou em silêncio. Eis que um jogo de futebol foi adiado por falta de policiamento. Ai, o futebol. Tocaram no futebol. Podem aumentar impostos e portagens, mas não toquem no futebol. Os polícias são extremistas. Já viram? Faltaram a um jogo de futebol. Se não fosse tão sério, daria para rir. José Luís Carneiro veio acusar os polícias de atos de indisciplina e insubordinação. Ou seja, o fogo estava a começar a arder e o ministro atirou mais achas para a fogueira. Depois ainda veio António Costa dizer que seria um grande ato de traição e grave traição à nossa democracia caso faltassem às eleições.
Ato de traição à democracia é o que tem feito o Partido Socialista durante estes últimos anos. Nunca vi a indignação do ministro José Luís Carneiro e António Costa, quando os polícias são agredidos diariamente ou quando são recebidos a tiro por minorias ou em bairros onde não podem entrar. Aí não houve traição nem extremismo. Hoje mesmo sai a notícia que muitos polícias serão suspensos, investigados, como se de criminosos se tratassem. Que país é este? Onde os criminosos são tratados como príncipes das nossas prisões por causa da dignidade humana, mas ninguém se preocupa com a dignidade humana das forças de segurança. O que não houve neste governo foi vergonha na cara para resolver o problema das nossas forças de segurança, dos nossos bombeiros, dos oficiais de justiça, dos médicos e enfermeiros ou dos professores. Portugal tem de mudar e vai mudar a 10 de março. A esquerda vai ser absorvida pelo extremismo do novo PS e a direita terá de ser forte. Os Açores deram um sinal. Só o Chega cresceu. Só o Chega é fundamental para um governo de direita. A ele está condenada à irrelevância. Quer deitar-se com todos, mas não tem poder para tal. Diz que não tem nada a ver com quem salvou a banca. Meu caro Rui Rocha, quem salvou a banca foram os contribuintes. E está na altura da banca ajudar quem precisa. É essa insensibilidade social que faz a IEL ser irrelevante porque não conhece o país real. A Luís Montenegro e ao PSD as coisas também não correm bem. Foi à Madeira e Miguel Albuquerque não venceu com maioria absoluta, sendo agora envolvido num escândalo vergonhoso de corrupção, com Montenegro a manter a confiança política em alguém que já não era de confiança. Foi aos Açores e Bolgueiro não ganhou com maioria absoluta, precisando do Chega para governar ou então entregar-se ao Partido Socialista. Depois viu o CDS, seu parceiro de coligação, dizer que viabiliza um governo do PS caso o PS ganhe. E, por fim, desapareceu com o líder do PPM, não o convidando para a apresentação do programa eleitoral. O povo já percebeu e a 10 de março vai votar no Chega. Nas sondagens já ultrapassámos os 20%. Somos aqueles que conhecem o país real. Somos a voz dos trabalhadores, dos jovens que querem um futuro no nosso país. Somos os portugueses comuns. E termino, Sr. Presidente, hoje que deve ser a minha última intervenção nesta sessão legislativa, a dirigir-me a si. Lamento que o senhor não tenha sido um presidente à altura da democracia que devia imperar nesta casa. Não foi isento, não foi imparcial como deveria ter sido. Cortou a palavra a vários deputados do Chega quando não o devia ter feito e não utilizou o mesmo critério com outras bancadas. Nunca despiu a camisola socialista e vestiu a camisola de líder parlamentar do PS, para além de ter deputados protegidos e que sistematicamente dobraram o seu tempo de intervenção. Lamento, mas não podemos andar com cravos ao peito a falar de democracia e dos 50 anos de Abril, quando depois pensamos que a liberdade é apenas de alguns. Lamento também que, pela primeira vez na história, esta Casa não tenha permitido a eleição de um vice-presidente da Assembleia da República do terceiro partido mais votado pelos portugueses. Foi uma falta de respeito não ao Chega, mas aos 400 mil portugueses que nos confiaram o seu voto. As linhas vermelhas, meus amigos, não foram a nós, mas sim aos portugueses. E são eles que no próximo dia 10 de março darão essa resposta. Disse.